e fazer exercício, tá? Semana que vem é já matéria nova. Beleza? A gente não jogou ainda esse exercício na função. Ah, não. Olha, o Bruno não vem. Eu achei que estava fazendo lugar. Não, eu já passei. Ah, tava? Falei mal, assim. Deixa eu ver se dá pra ver esse tamanho. Ah, tranquilize. É aqui, né? Tudo isso a gente viu. Mais do que da família. Mais da família. Tá, boa noite, galera. Na aula passada a gente começou a passar, explicou o que é a função quadrada, ou função do segundo grau. Então, a primeira, fazendo uma breve revisão, antes de passar para esse exercício, a gente define a função do segundo grau como a soma desses três coeficientes aqui. Vocês se lembram que a função do primeiro grau, ela tinha essa cara aqui. Então, a primeira coisa que eu percebo, ou que relembrem, é que a função do primeiro grau é só um caso da função do segundo grau, em que esse número aqui é zero. Né? Ou seja, se eu tiro esse coeficiente daqui, a minha função do segundo grau se torna uma função do primeiro grau. Todo mundo consegue enxergar isso? Tá. Ok. O que costuma ser mais cobrado nas provas de vestibular é vocês entenderem os gráficos dessas funções polinominais. O que é um polinômio? Um polinômio é simplesmente qualquer função que vai ter essa cara aqui. Vai ter uns números que são constantes, ou seja, eles não vão mudar, e multiplicados por variáveis dependentes. Lembrando que a gente chama em qualquer função a gente vai chamar o nosso f de x, que muitas vezes a gente coloca como variável independente, e o nosso x como variável dependente. Claramente ele percebeu a minha ideia, que era para ver se alguém percebia que eu falei uma contrário. Sim, só que ele estava prestando atenção. Tá. Que variável. Ninguém estava prestando atenção. É absurdo. Por que elas têm esses nomes? Porque se eu mudar, eu sempre vou escolher qual que é o valor de x, né? Que é o que a gente sempre chamava de aplicar a função. Então, por exemplo, se eu quero saber qual que é o valor dessa função aqui no ponto 0, pode ser qualquer ponto, né? Eu que escolho o número. Então, eu vou fazer f de 0, f de 0. Vocês conseguem ler o marcador assim? Ou está muito claro? Está meio fraquinho. Tá meio fraco.
ele é bem caprichoso, ele começa a moldar as coisas. Sim. Ah, não faz sentido. Né? Isso aqui seria aplicar a minha função em x igual a zero. Ou seja, eu peguei a minha variável independente, eu escolhi x igual a zero e eu apliquei ela aqui. Ou seja, eu troquei tudo que tem nesse lado aqui x, eu troquei pelo valor que eu apliquei. Então, o x ao quadrado virou 0 ao quadrado, o x virou 0 e o c não estava sendo multiplicado por x. Tá? Isso a gente chama de aplicar a função. Isso tudo a gente viu lá na função do primeiro grau, mas todo esse conhecimento vale também para a função do segundo grau. Tá. Tá. E utilizando isso, a gente começou a desenhar os gráficos das funções do segundo grau. E o que a gente fez na aula passada foi estudar as propriedades dessas funções, né? Vendo, dependendo de que valor que é A, B ou C, qual que vai ser a cara do gráfico. Então, por exemplo, vamos estudar. Eu posso apagar isso aqui? Tem gente que está copiando, posso apagar? Tá. O começo do quadro posso, né? Tá. Eu vou fazer uma divisão aqui. Eu vou imprimir o perder. Então, graficando. Primeiro eu vou desenhar meu plano cartesiano, né, que é esse plano composto por x e y que a gente já usou várias vezes. E eu vou querer desenhar agora uma função do segundo grau. Qual? Não sei, eu vou escolher uma agora. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Tá. Primeira pergunta, quais que são os valores de a, b e c nessa função aqui, f de x igual a x ao quadrado? Seguindo essa lógica aqui. É igual a igual a 1, B. A igual a 1, b igual a 1, b e c igual a 1. Sim. Eu acho que sim. Vamos colocar aqui. Então, a igual a 1, b igual a 1. E c igual a 1, né? Essa aqui é a função que vocês desenharam. Essa função aqui, Sim. f de x igual a x ao quadrado, e essa aqui é f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1. Ela é diferente. Nesse caso aqui, o meu a, b e c seria a mesma coisa que eu desenhar o 1 vezes x ao quadrado mais 0 vezes x, mas essa foi uma pegadinha, porque eles são escondidos, mais 0, né? É por isso que eles não aparecem aqui nessa formulação. Entenderam isso, gente? Quem falou que é igual a 1? Agora sim. É? Agora sim. Tá. Tá aqui do outro lado. Tá. Eu vou deixar assim, né? Não sei por que eu apaguei. Igual a x ao quadrado. Tá. Então, a, b e c são igual a 0. Tá, agora eu quero desenhar essa função. A gente já explicou na passada que essas funções quadradas sempre vão ser uma parábola, né? Mas desconfiando que isso não seja verdade, eu vou começar a aplicar essa função em alguns pontos em específico. De novo, aplicar a função, eu vou pegar, por exemplo, vocês lembram do plano cartesiano que essas são duas retas, né? Então, esse ponto no centro é 0, 0. E ele contém todos os números, todos os números reais, que a gente discutiu antes. Então, 1, 2, 3. Não vou desenhar todos, porque seria um desenho infinito, e a mesma coisa no eixo vertical.
Então, para desenhar, eu vou começar simplesmente a escolher, eu mesmo vou escolher os pontos. De novo, é por isso que se diz variável independente. Eu que escolho, vocês que escolhem os pontos. Então, por exemplo, aplicando essa função no ponto 0, para saber qual que é o desenho do gráfico, nesse ponto aqui. Quanto que vale essa função em 0? F de x igual a x ao quadrado, quando x é igual a 0? 0. Né? 0 ao quadrado igual a 0. E quando vale 1? X ao quadrado? 1 ao quadrado. Que é igual a 1. Aí é bem diferente. E a mesma coisa para qualquer número, gente. Vocês só vão trocar o x pelo número que vocês estão testando. Né? Quando f igual a 2, eu vou lá na minha função e olho. X é igual a 2, eu vou trocar o 2 aqui. X é igual a 2 ao quadrado, que vai ser 4. E subsequentemente vou precisando de outros números. Tá, mas qual que é o ponto? Parece que eu só estou testando os pontos aqui arbitrariamente. Agora eu vou desenhar esses pontos. A gente testou esses 4 valores aqui. 0, 1, 2, 3. E a gente viu quanto que minha função vale nesses pontos. 0, 1, 4, 9. Ou seja, quanto vale minha função em 0, olhando para essa tabela aqui que a gente desenhou. Quanto vale minha função em 0? Aqui. 0. Quanto vale em 1? Em 2? 4. Aqui. Não está no meu gráfico aqui. Vou ter que entender. Aqui. E em 3? 9. Tá. Né? Então, com muita boa vontade e imaginação, a gente já consegue imaginar que o comportamento do meu gráfico, juntando esses pontos, vai ter uma cara mais ou menos assim. E vai lá para cima. Eu vou poupar, gente, mas se a gente testasse para números negativos, ia acontecer esse gráfico aqui. Né? E de fato, ele vai descer uma parábola. Então, uma coisa boa, a gente não mentiu para vocês quando disse que as funções do segundo grau fazem parábolas, desenham parábolas. Tá. E o que a gente ficou a aula passada inteira fazendo foi desenhando parábolas por exemplo, isso aqui, isso aqui, e a gente ficou pensando quais que são as funções do segundo grau, ou quais que têm que ser os valores de A, B e C, que eu já paguei. Né? Seguindo minha formulação aqui. Que desenham esses respectivos gráficos. Então, por exemplo, fazendo diversos testes, ou na verdade, vocês percebem que para qualquer função, se eu dou para vocês uma função, nesse caso aqui foi f de x ao quadrado, mas eu poderia ser maldoso. Eu poderia vir e dizer, gente, eu quero que vocês façam um gráfico dessa função aqui. Né? Eu posso ser maldoso e botar vocês a fazer uma função muito mais, com os números muito mais difíceis aqui, que ainda é do segundo grau. Por quê? Porque tem esse x ao quadrado aqui. Tá? Ok. O que vocês iam ter que fazer? É a mesma coisa que eu fiz lá. Por exemplo, qual que é o valor dessa função no ponto g igual a 0? X igual a 0. Daí vocês vão substituir o x por 0 aqui. Né? Então, isso aqui ia dar 0.
e esse menos 1 aqui não se altera, então esse é menos 1. E quando x é igual a 1, mesma coisa, você fica testando valores. A gente poupou o trabalho de ficar desenhando tabelas das aplicações da minha função para desenhar as curvas, e o que a gente queria descobrir é o que acontece quando esses valores de A, B e C são positivos, negativos ou iguais a zero. Por exemplo, se eu tivesse uma função que ela fosse do primeiro grau, na reta que nem a gente estudou, isso aqui, o que a gente estudou no caso da reta? Que quando esse A é positivo, a minha reta é crescente. Todo mundo se lembra disso? Então, por exemplo, se A é positivo, então o desenho da minha reta ia ter essa cara aqui. Ele ia crescer quando o x crescesse. E se meu A fosse negativo, seria decrescente. Seria decrescente, né? Certo. E quando o B variasse, o meu gráfico também ia variar. Por exemplo, se meu B fosse igual a zero, a minha função ia tocar na origem. Sim. Porque quando x é igual a zero, se isso é igual a zero, quando x é igual a zero, a reta fica assim. F de zero vai ser igual a A vezes 0 mais B, que é igual a B. Isso no caso da reta. Ou seja, se B vale zero, então quando x for zero, y vai ser igual a zero. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que a minha reta aponta a origem, o ponto 0, 0. Tá. Todos esses testes, todos valem também para a equação do segundo grau. Só que eles vão ser diferentes. Vou deixar. Importante. Assim como as pessoas se referem à equação do primeiro grau como a reta, as pessoas se referem à equação do segundo grau como a parábola. Tá? Então, muitas vezes vocês vão me ouvir falando, não, porque na parábola ou na equação do segundo grau, eu vou estar me referindo à mesma coisa, à função. Tá certo. Então, por exemplo, eu já vou deixar a slide aqui. Tá. O que a gente estudou na aula passada? Seguindo essa formulação aqui, o que acontece quando eu mudo o meu valor de A, B e C? Começando pelo A, se o meu A é positivo, a minha parábola vai estar aumentando para cima, vai estar olhando para cima, ou seja, o meu gráfico vai ter essa cara aqui. Como que eu sei disso? Eu acabei de inventar? Não, isso aqui vocês poderiam descobrir fazendo esses testes aqui, indo na tabela, pegando uma função, indo na tabela e desenhando ela. Mas a gente está tentando poupar isso porque no meio da prova vocês não podem ficar testando dados na função, vocês vão demorar muito tempo. Então nessa parte é muito conveniente vocês já saberem indicar, tá, essa parábola está apontando para cima, então eu sei que meu A, que multiplica x ao quadrado, ele tem que ser positivo. Né? E quando meu A é negativo, Aí então ela é para baixo. para baixo. Cara, agora que eu entendo o que é parábola. Gente, parábola eu me refiro a essa curva aqui, tá? Assim como essa curva aqui a gente chama de reta, e essa curva a gente chama de parábola. Claro que é da equação do segundo grau e essa do primeiro grau, a reta. Sim, exatamente. Deve Exatamente. ser, entendi. Tá.
E quando A igual a zero, o que será que acontece? Não encosta? Não necessariamente. Quando A igual a zero, pode encostar, mas não necessariamente. Vira reto. Né? Sim. Se esse meu A aqui é igual a zero, que é a mesma coisa que eu tirar esse cara daqui, O ponto está na reta. o ponto está na reta. Exatamente. Certo. Então, quando a gente trabalha com a equação do segundo grau, não faz sentido A ser igual a zero, mas ele pode ser. Bom, com B é um pouco mais chatinho, então eu vou começar com C. Quando C é positivo, Maior. a minha parábola está em cima do eixo X, ou seja, Ela é crescente. não é que ela seja, ela pode ser decrescente. Positiva. Isso, ela sempre vai ser positiva. Não sempre. Não sempre, porque ela também poderia ser assim, ó. Ela também poderia ser isso aqui, ó. Esse é o caso de C positivo e A negativo. Ah, tá. Né? Não, ela não estando lá de baixo, Ela está deslocada para cima. tá, mas aí continua sendo positivo. Ou não? Se A for positivo. Ah, tá. É. A função não necessariamente é sempre positiva ou sempre negativa. Nesse caso aqui, ó, por aqui ela é positiva, mas chega um ponto que ela fica negativa. Negativo. Tá? Tá. Mas o importante é que C vai dizer se é o meu gráfico está deslocado para cima. Ou se C for negativo, ele pode estar deslocado para baixo. Se é negativo, vai ter que ter essa cara aqui. Opa, e eu errei. Por que está errado? Porque ele não está deslocado para baixo, ele está deslocado para cima aqui, na verdade. Ou isso aqui. Mas como eles vamos encher de pegadinha, né? Pode É. dizer. Eu tô errando. Tá. Eu tô errando de propósito pra ver se vocês Pra estão ver se prestando você- atenção, gente. Ninguém tá prestando atenção. Ninguém. Que absurdo. Tá. E quando Z é igual a zero? Que nem aqui. Ela encosta na reta. Vai ficar isso aqui. Ela vai tangenciar, que a gente chama, quando ela encosta no único ponto, na reta. Posso apagar o caso da reta? O da reta a gente não vai trabalhar hoje, era só para relembrar. E o caso quando B for positivo, o que vai acontecer é que a minha função ela vai estar encostando o eixo Y crescendo. Confuso, mas olha o desenho. Se B for positivo, a minha função vai ter essa cara aqui, ó. Percebem que quando a minha função encosta o eixo Y, ela está crescendo aqui. Esse ponto de ela encosta em Y, ele está crescendo. Isso é porque B é positivo. É por isso que eu falei que B é mais chato. É uma coisa bem mais sofisticada. Quando B for negativo, ela vai encostar o eixo Y decrescendo. Por exemplo, isso aqui. Vocês percebem que aqui, quando ela encosta no eixo Y, ela está decrescendo.
E quando o B for igual a 0, ela vai encostar o eixo Y num ponto que ela não está nem crescendo, nem decrescendo. Que seria o único ponto onde isso acontece é na base da parábola, que seria esse pontinho aqui. Então o meu gráfico vai ter essa cara. Ela encosta no eixo Y num ponto que ela não está nem decrescendo nem crescendo. E para que esse monte de bobagem que eu acabei de falar para vocês serve? É porque sabendo essas três coisas, ou seja, como que ele varia com A, como ele varia com B e como ela varia com C, vocês conseguem desenhar ou pelo menos entender a cara de qualquer função que exista do segundo grau. Então, o que vai ser uma questão de Enem padrão, por exemplo? Eles vão colocar um gráfico, que nem esse aqui, e eles vão perguntar quais que são os valores de A, B e C nessa minha função de segundo grau. Tá? Eu vou solucionar esses três exemplos aqui, e depois a gente vai trabalhar, e depois a gente vai passar mais exemplos nos slides. Então, por exemplo, essa função aqui, que é exatamente esse desenho que eu já fiz, né? Então eu vou apagar ele, ninguém ser muito esperto. Ah, não vou apagar ele, né? Sinta-se à vontade de copiar. Tá. A minha parábola está inclinada para cima. Então, qual que é o valor de A? Positivo. Então, A é maior que 0. Tá. E o para B e para C? Para C é 0. Para C é 0. Por quê? É do X. Está encostando na linha do X, né? No eixo X. Está tangenciando ele aqui. E B? Quando ela encosta o eixo Y aqui, ela está crescendo ou decrescendo? Crescendo? Ou será que nenhum dos dois? Eles estão. Parece que está tentando, né? Claro, aí tudo bem. Não estou pedindo que vocês olhem com um microscópio, porque o meu desenho é sujeito a falhas, né? Da mesma forma, o Enem não vai pedir para vocês que olhem com um microscópio na função. Se a questão está com essa cara aqui, sabe, fica meio confusa, sabe se está crescendo ou decrescendo, é porque não está fazendo nada. Porque o B é igual a 0. E seria o mundo ideal, né, que eu fosse o Da Vinci, isso aqui de fato ia estar tangenciando a minha curva. Tá? Nessa aqui, quanto que variar? Negativo. Por quê? Porque a parábola está ficando para baixo. É negativo. E B? Ela está crescendo ou está decrescendo quando encosta no eixo Y? Decrescendo? Crescendo? Ou nada? É o mesmo caso da primeira. Não está acontecendo nada aqui. Ah, eu entendi o que é o crescente e decrescer, tá entendido. É quando toca no eixo Y, que nem está aqui, ó. Sim, no caso quando ele vem a curva para baixo, não é a ponta. Sim, não é ponta. Você só tem que olhar para a curva. Porque só tem uma ponta aqui, porque eu não terminei de desenhar a função, né, gente? Porque seria um desenho infinito. E acontece que nem nesse ponto aqui, ó. Eu ia desenhar e o desenho ia ficar assim. Eu ia estragar o quadro para vocês que não acabei de estragar. Na verdade, eu nunca poderia desenhar. Tá. Lembrando que toda parábola tem duas partes, a parte decrescente e a parte crescente. Tá? Todas aquelas ali da direita ali começam decrescendo, depois crescem. Aí quando ela é virada para baixo, e com aquele exemplo lá de cima lá, ela começa crescendo e depois decresce. Sim, entendi. Então, Se eu estivesse pegando pedaços de onda, no caso. É como se eu estivesse pegando um pedaço de uma onda. Uma hora a onda está aqui em cima, outra hora ela está aqui embaixo. Da mesma forma, uma hora ela está crescendo, outra hora ela está decrescendo. Exatamente. Tá. E o C?
Aqui o meu desenho ficou muito feio, porque parece que tem um pinguinho de espaço aí que seta embaixo da curva, mas não era a ideia. Tá, então... eu diria que é 0. Mas, vou mudar o desenho porque não era a ideia inicialmente. Aí foi meu erro mesmo de caligrafia. Se ela fosse assim... Eu soube que o desenho não é colado agora. Não é positivo. C é positivo? Por quê? Não é positivo mais. Não está encostando mais, mas onde que a função está deslocada? Para baixo ou para cima? Para baixo, então C é negativo. Se não encostasse, então seria. Se encostasse aqui no X uma única vez, ela ia ser igual a 0, que nem tu falou nesse aqui, né? E nesse caso aqui, quanto que vale o C? A função está deslocada para cima ou para baixo? Então C é positivo. E o B? Ó, eu não cheguei a desenhar onde que encosta B, mas olhando para esse desenho dá para saber já se ele vai encostar o eixo Y, crescendo ou decrescendo. E aí? Vai... Hã? Decrescendo. Se eu terminasse o desenho, ia ser uma coisa assim. Aqui. Daí ele encosta B crescendo, portanto B é negativo. E A? Parábola está olhando para cima ou para baixo? Pra cima. Para cima. É positivo. Ok? Então, eu acho que com isso a gente está pronto para ir para os exercícios. Tá, deixa eu dar mais uma. Então fala uma coisa surpresa que o Davis vai passar. Não, fala as raízes e do vértice, né? Basta. Olha, gente, lembrando uma coisa, tá? A interpretação no gráfico das raízes, tá? Que era a mesma coisa na função de primeiro grau, para todas as funções, na verdade, tá? A raiz é sempre o ponto onde ela corta o eixo X. Então, todas essas parábolas estão aqui, ó. Onde é que estão as raízes? Nessa daqui está aqui, está aqui. Nessa daqui está aqui. Nessa está aqui. E está aqui. Aqui não tem. Aqui. Aqui está aqui. E aqui. 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 E aqui não tem. Então, todos esses exemplos de parábolas aqui, as raízes delas eu marquei em vermelhinho agora. Tá? Vocês veem que tem exemplos que tem duas raízes, aqui, aqui e aqui. Tem exemplos que tem uma raiz, aqui, 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 aqui e só. Né? O Maurício gosta bastante da parábola, tem uma raiz só, do lado. E tem aquelas que eu marquei aqui ainda, que é aquelas que não tem raiz. Ou seja, aquelas que não estão encostando no X. Que é essa aqui. Ó, não tem raiz nenhuma aqui. Aqui também não tem raiz nenhuma. Aqui também não tem raiz nenhuma. E aqui não tem raiz nenhuma. Tá? Então são esses quatro também exemplos onde não tem raiz. Então lembrando que toda parábola pode ter duas raízes, pode ter uma raiz ou pode ter 0 raiz. Tá? Como que a gente calcula as raízes? Essa é famosa. Menos b mais ou menos raiz quadrada de, aqui eu vou botar assim, ó, delta sobre 2a. E o que é esse delta aqui? O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Por que eu botei o delta separado? Porque o que determina se tem duas raízes, se tem uma raiz ou se não tem nenhuma raiz, é o sinal desse delta aqui, porque é o que está dentro da raiz quadrada. E quando o delta ele é positivo, raiz quadrada de número positivo existe. Então vai ter, ó, mais ou menos o resultado aqui, mas vai ter duas raízes. Se o meu delta é 0, vai ficar a raiz de 0, que é 0. Então aqui vai ficar só menos b mais ou menos 0,
Não vai fazer diferença nenhuma, né? Então vai ter só uma raiz. Lembrando, né? Esse mais ou menos aqui é o fundamental, porque daqui que vai vir as duas raízes, né? Uma vai ser menos b mais a raiz do delta sobre 2a, e a outra raiz vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Por isso tem que mais ou menos essa raiz. A gente faz toda a Bhaskara, chega ali no finalzinho, usa o mais, calcula uma raiz, usa o menos, calcula outra raiz. Por isso, quando for zero, só vai ter uma raiz, né? Porque mais ou menos zero não faz diferença. Quando é negativo, vai ficar uma raiz de número negativo. Tá? E raiz de número negativo não existe nos números reais. Então, não tem raiz. Não tem raiz real. Agora a gente está solucionando o assunto do segundo grau, que é outro conteúdo. Tá? Essa aqui é só agora. Então, a gente acha as raízes fazendo a famosa Bhaskara, né? Não tem choro, tem que decorar. Uma curiosidade que é Brasil, pelo menos que eu conheço, é o único lugar que já mandei Bhaskara. Não foi. Eu já mandei equação quadrada. Não tem nada a ver com Bhaskara, não foi a pessoa que descobriu. Aqui a gente chama de forma de Bhaskara, no mundo todo é forma quadrática. Tá? Beleza. Faltou uma coisa, que a última, mas não menos importante, porque é uma das coisas que é mais cobrada no Enem. No Enem não, no vestibular em geral, tá? Que é o motivo, principalmente, da gente estudar a equação do segundo grau, tá? Porque, se vocês notarem uma coisa, a equação do segundo grau, ela tem um comportamento muito único, que é, se ela tem um A positivo, tá? São todos esses exemplos aqui, ó. Ela começa lá de cima, vem vindo para baixo, aí ela chega no ponto e depois sobe de novo. Ou seja, todos esses casos aqui, ó, ela tem o que a gente chama de valor mínimo. Ó, então aqui é o valor mínimo, 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 aqui também e aqui também. Já as que tem o A negativo, que é esta e aquela, elas vão ser contrárias, vão vir lá de baixo, vão subindo, chega no ponto e começam a descer. Então nós vamos ter um valor máximo, que é aqui o valor máximo e aqui o valor máximo. Tá? Então, vou pagar aqui, posso pagar aqui? Só porque depois a gente vai usar aqui para projetar. Então, não menos importante, uma das coisas que mais é cobrada nas provas, que é achar esse valor mínimo e esse valor máximo. Porque isso que tem uma grande importância na ciência, na engenharia, e se a gente consegue modelar um sistema através de uma equação de segundo grau, isso nos dá uma grande informação, que é, vai ter ali em algum ponto o valor máximo e o valor mínimo, ou o valor mínimo. Tá? Então isso que a gente chama de vértice. Tá? O vértice, tá? Que pode ser, né, máximo, valor máximo, que é, ó, lembrando, quando a minha função vai lá de baixo e chega até um ponto máximo lá, que é quando o A é negativo, ou é o valor mínimo, que é quando a parábola vem lá de cima, né? Que é quando o A é positivo. Tá? E ó, não é difícil decorar isso, gente, por quê? Para achar o x do vértice, tá? Porque o vértice é um ponto, certo? Ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Para achar a coordenada x do vértice, é só pegar lá, ó, a Bhaskara e ignorar essa raiz quadrada aqui. Então o x do vértice é menos b sobre 2a. Tá? Isso aqui é uma das coisas mais cobradas e não é difícil. Achar o x do vértice pelo menos, tá? Para achar o y do vértice, tá? Deixa eu
desenhar aqui, ó. Então eu vou desenhar um vértice. E esse vértice tem um X e um Y. Tá? O X do vértice a gente acha daquela forma ali. O Y, a gente pode botar o X do vértice dentro da minha função e calcular. Tá? Porque se eu calculei o X do vértice, eu boto esse X dentro da função e calculo qual é o Y correspondente. Tá? Lembra que a função é uma fórmula, né? Por exemplo, assim, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Tá? Aí aqui nesse caso o x do vértice é menos b, que é menos 2, que é 2, sobre 2a, o a é 1, 2 sobre 2 é 1. Então o x do vértice é 1. Rapidinho, tudo isso, só fazer menos b sobre 2a. E para calcular o y do vértice agora eu jogo esse 1 dentro da função. Faço f de 1 igual a 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 4. Tá? Aqui vai ficar menos 1, menos 1 mais 4, 3. Então o y do vértice, nesse caso aqui, é 3. Tá? Ou, a gente faz isso, né? Ou a gente usa também a formulinha que é menos delta sobre 4a. Dessa forma, a gente não precisa calcular antes o x do vértice. Para calcular o y, a gente pode calcular direto o y, mas é uma forma bem chatinha, porque daí o delta também é b ao quadrado menos 4ac, vai fazer aqui b ao quadrado menos 4ac, fazer o seu inverso disso ainda, fazer sobre 4a. Eu acho mais fácil fazer o x do vértice, que é só pegar a lasca e ignorar a raiz quadrada, pegar esse valor e jogar dentro da função para calcular o y do vértice. Por favor, mas tem uma coisa da função do segundo grau para saber, é isso. Tá? Isso aqui cai pra caramba. Beleza? E claro, para saber isso também, de certa forma, tem que saber a base para saber a raiz. Mas nós somos duas coisas diferentes. Uma faz parte da Bhaskara. Né? Isso. Você sabe no Bhaskara, mas você sabe na fórmula do vértice. Tá? Então, vamos fazer exercise. Professor, qual é a forma do... Não acaba não tendo muito tempo para ver, né? Mas que a gente pode pegar uma função e rodar ela e fazer uma imagem tridimensional a partir disso. Tá? Assim, isso foi mais para assustar do que qualquer coisa. Na verdade, nem é uma questão sobre isso. Tá? Vocês veem que está uma parábola. Então, a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola. Então, tu viu essa palavra já, opa, com a função do segundo grau, né? Então, tá aqui, ó, a função do segundo grau é essa parábola aqui, ó. Tá? E aí aqui, ó, tem um valor aqui que não dá para ler direito, que é C. Tá? Eles até foram parceiro aqui, botaram, podia ter botado qualquer letra aqui, botaram C, que é justamente o que a gente acabou de ver, que é o ponto onde a parábola corta o eixo Y aqui, ó, é o que a gente chama de C. Tá? Eles não precisavam chamar de C isso, mas botaram aqui até o C para lembrar que o C da parábola é esse ponto aqui. E aí, tá aqui, ó. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. Aí está lá a função. 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros, tá? Eu vou reescrever aqui o que está escrito na questão ali, só para não se perder aqui. Então, o desenho era mais ou menos isso aqui. Aí aqui tinha o líquido na taça. E esse ponto aqui é C. Tá? Sabe-se que o ponto V na figura, o ponto V era isso aqui, ó. Eles também foram parceiros, né? Porque botaram um V de vértice também. Tá? O ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo X. Tá?
Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Tá? Então, deixa eu ver só se eu não perdi nada aqui, mas eu acho que as únicas informações que tem são essas aqui mesmo. Tem o ponto C aqui. Deixa eu botar essa parte, mas isso aqui mesmo. Agora eu não sei se tem um número aqui ou não. Bom, não vai precisar. Tá, então, ó, tá perguntando. Você vê que no Enem isso é muito comum em qualquer questão de vestibular, né? Ele não pergunta diretamente qual é o ponto C. Né? Ele tá perguntando qual é a altura do líquido na taça. Só que na própria questão ele falou, né? Onde C é a medida da altura do líquido contido na taça. Você vê que não precisava ter dito isso, tá? A questão seria menos fácil, seria uma questão um pouco mais difícil se não tivesse dito isso. Não precisava ter dito, mas deixou mais explícito ainda, né? Que o ponto C aqui é a altura de líquido na taça. Tá? E é isso que está pedindo. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Tá? Então a função está aqui, ó. Certo? A função é aquela ali. E agora, como é que a gente vai achar aquele ponto C? Porque a gente não tem, né? Tá lá, eu vou reescrever aqui, ó. F de x é igual a 3 sobre 2 x ao quadrado menos 6x mais c. Tá? Então a gente quer encontrar aquele valor C ali. Tá? Este é a nossa função aqui, encontrar esse C. E agora? Como que a gente encontra aquele valor C? E não é um? Não é só meio. É. Tu iguala a zero a função e vezes ao número. Tu iguala a zero e varia ou não. Tu diz a função igual a zero ou o x igual a Por zero? exemplo, tu vai igualar a conta da f de x, 3 sobre 2 vezes x ao quadrado, menos 3x mais c igual a zero, e ele vai passando. Tá. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo as raízes. Tá? Porque se a gente só fizer isso aqui, né? Ó, botar igual a zero, a gente está se perguntando qual é o x que me dá o y igual a zero. Isso é as raízes. Tá? Então daqui. A gente encontraria as raízes dessa equação fazendo isso. Só que vai ter um problema que é justamente a gente não saber direito aquele C ali, né? Aliás, não saber direito, não. A gente não sabe aquele C, né? Então se a gente fosse escrever a Bhaskara aqui, ó. Eu volto a dizer que é um. Hã? Eu volto a dizer que não. Não pode chutar assim, né? Tá. Mas se a gente fosse fazer a Bhaskara aqui, né? Até a primeira coisa, né, gente? Vamos escrever aqui o que é o termo A, B e C aqui, né? O A é o que está multiplicando x ao quadrado, né? Então é uma fração aqui, né? 3 meios. O B é menos 6, eu tenho que acompanhar o sinal junto, né? E o C é C, né? C igual a C. C igual a C, Czão, né? Então, vocês notem que está aqui no quadro a resposta para isso. Tá? Porque, beleza, a gente não sabe aquele C, né? Se a gente soubesse. Não tem raiz real. Não tem raiz real. A gente precisa saber o valor de C. Não sei, tem raiz ou não tem? Olha, isso aqui. O gráfico está encostando no x? Tá. Tá, né? Quantas vezes ele está encostando? Hã? Uma? O X, né? Que é o horizontal. Isso. Então aqui, ó, ele só encosta uma vez no eixo x. Tá? Então ele só tem uma raiz. Estamos andando. Se só tem uma raiz, qual que tem que ser o valor? Zero.
O que tem que ser zero? Porque você não tem uma raiz? Não, o que tem que ser zero quando tem só uma raiz? Você? Não. É porque a raiz. Hã? A raiz tem que ser. Não. Não. Tem uma raiz só. Ela não é zero. A raiz zero seria aqui, né? Ela é um número aqui. Não sabe? Mas quando a gente chega na conclusão que só tem uma raiz, aqui, o que é que tem que ser zero? B? Não. O delta. Ó. Isso aqui, lembra que eu falei, ó, delta. Quando o delta é positivo tem duas raízes. Quando o delta é negativo não tem nenhuma raiz. Quando o delta é zero só tem uma raiz. Porque se eu gosto de pensar assim, ó, olha olhar para a quadrática, o que faz aquela equação me dar dois valores diferentes? Eu mais e menos, né? Tem um mais e menos lá, que o negócio é meio estranho, mas é um negócio que faz que eu tenha que fazer, na verdade, duas operações. Né? São duas operações escondidas numa operação só. Então isso que faz com que eu consiga sempre ter duas raízes diferentes. Né? Só que se esse negócio é zero, então é como se eu tivesse só um valor. É porque mais zero é a mesma coisa que menos zero, né? Então tá aí. Este é o insight fundamental para resolver essa questão. O delta tem que ser zero. Outro jeito de falar, talvez não sei, para mim seja mais claro, é que como graficamente a gente vê que a raiz é o próprio vértice, isso é uma condição particular. A raiz essa é uma configuração específica onde o ponto onde o gráfico está no x é o próprio vértice. Então a fórmula do vértice e consequentemente a fórmula quadrática tem que ser a mesma coisa. E para ser a mesma coisa, o determinante tem que ser zero. Isso, perfeito. Ó. Quando o vértice, quando o delta é zero, isso aqui some. E se isso aqui some, não vira a equação do x do vértice? Ó? Menos b sobre 2a? É justamente isso que o Júlio falou. E isso é uma coisa que dá para ver visualmente, né? Não precisa ir para as fórmulas, mas visualmente do olho, a raiz é o próprio vértice. Então a quadrática tem que ser a própria equação do vértice. Então, consequentemente, o determinante é zero. Perfeito. Então isso aí, gente. E agora? Dá para resolver? Delta tem que ser igual a zero. Acho que dá. E o que é o delta? E como que a gente faz esse negócio ser igual a zero? O que precisa para esse negócio ser zero? Fazer a básica. Precisa fazer a máscara. Para fazer a máscara, a gente precisa fazer com outras raízes. Lembra que o que eles estão nos pedindo? Qual que é esse valor C aqui? Ó? Tá? Talvez a gente precisaria ter achado as raízes para achar esse valor C, mas não é o caso aqui. A gente chegou na conclusão mais importante que era: só tem uma raiz. E se só tem uma raiz, o delta precisa ser zero. Pronto, essa é a única. Foi até então a única aplicação do conhecimento matemático que a gente teve que ter. A partir daqui é só conta. Só álgebra. Porque a gente sabe quanto é o delta, né? Ó, delta é isso aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C tem que ser igual a zero. E a gente tem todas essas informações, igual o B, o A e o Z. Eu tenho A, eu tenho B e eu não tenho C. Que é o que eu vou descobrir resolvendo isso aqui. 10 anos. Exatamente. Vamos lá, andei muito. Andei muito. Agora é só fazer.
quadrado faz. É, né? Tu faz parálise, que é a ordem que nós primeiro potência raiz, depois a relação de menos 6 ao quadrado e os impulsos podem ficar em 6. Não. Você é na gente, Aqui é mais de 6 ao quadrado. Não, é. Isso ao quadrado. Isso aí é Positivo. E entre 2 quadrados tem menos 6, mais. Agora faço isso aqui, ó. As 4 vezes 3. Olha isso aqui. Isso aí você tem que aplicar aqui no caso, quando eu só tenho uma raiz, né? Aí eu só preciso aplicar os versos sobre 2 anos. Ah, tu conseguiu já. Sim. E o que você quer? O que a gente está tentando achar? Aqui nesse programa que você escreveu. A gente está tentando achar o C. Não sei. O que você tem aqui? Você tem uma equação e um C. Ou seja, já está ditado. Então, C passou e essas restrições aqui. Você sabe qual que é o valor de meio? Aqui no caso? Ah, não, aqui, menos aqui, menos 6. Esse é o valor de O A é 3 meios. Então, com as duas informações, você consegue seguir o certo. Tenta substituir nessa equação que você Menos 6 tem K, né? Quadrado, né? Não é Deus. Tem um limite aí. Tá, o 6. Eu vou escrever duas coisas. Eu vou ligar esse número de inteira. Tem uma diferença. Você escreve tem uma diferença isso daqui. É a medida da altura do líquido. Agora,
Aqui o consultado, ele vai ter quadrado. Menos 6 vai dar 636. Positivo. Aqui positivo. Não, não é menos. Menos 34. Mais menos. Tá, sim, tá. O que está acontecendo? Você se lembra? Tá. Como que você resolve? Porque essa separação do primeiro Tá, e aqui no caso é menos 6 vezes menos 6. Aí é positivo. E ali é positivo. Tá, aí é positivo, tá. Entendi. Já está aqui é positivo. Aqui é menos 6 ao quadrado, que vai dar um número positivo. Tá. Aqui é diferente. Aqui é menos 6. Aqui é menos 6 vezes menos 6. Vai dar positivo. Perfeito. Mais 56. Perfeito. Tá. Então vamos lá. Então, você tem que ser Hoje deixar você nas contas, qualquer coisa não chama. Não, Tem que pensar no tranquilo. que eu quero. Tudo certo para mim. E eu tenho só uma raiz. E se resposta? Então, Avisar. parece que você tem a soma da outra, tudo certo. Daí isso só pode acontecer se você está falando certo. Eu não sou porque se você não for certo, ele vai ter um negócio que soma e dá valor aqui que esse está aí ao lado. Bota 6, gente. Então, sim, ó. E esse negócio terá só um valor também. 6. Sim, vai ter isso. Agora você falta mais 5. Quando a gente põe mais última inteligência sobre a área Delta, B ao quadrado menos 4. então é que Delta fica dentro da raiz quadrada. Delta seria equilíbrio. Delta sempre equilíbrio. Mas aí a questão não seria resolvida dessa forma. A gente não diria que o delta é igual a zero, não. Diria que o delta é maior que zero. Isso esqueceu o Mas a gente chegaria numa conclusão ali que o ser precisa ser maior que o valor. que a gente acaba quando política você não percebe que ele dá essa impressão. Esses Não, seria outro tipo de questão, né? Portanto, você é igual a 0, então a equação não serve. Você não precisa testar sempre. Tem confiança que o resultado da 0 não precisa testar. Mas é sempre bom. Sempre bom, é bom. Por isso é que o coeficiente A seria 3 mil, que o coeficiente B seria o menos 6. Pessoa de resultado, Então, isso aqui que tem. seria o coeficiente tirando 30 antes, né? Desculpa, isso aqui que tem. Isso aqui não. Eu Isso aqui não tem. Porque parecia bom, né? De testar resultado, mas super importante. É. Aí que tá o Eu lembro que você não tem vergonha, Por que eu acho que a vergonha é você estar em uma crítica. Isso aí, minha mãe é sério. Bom, todo mundo concluiu para ali? Sim, mas tem que estudar o número. Agora vamos fazer aquela 7 ali, ó. Dá para ler. Que é a resolução para mim. Esse valor aqui tá muito diferente. Foram feitas. Então, coloquei divisão no céu. Ó, gente, não vou ler ali a questão 7, tá? Foram feitas 3 medições da temperatura de um paciente a intervalos de 1 hora, cujos resultados em ordem foram 37 graus, 40,5 graus e 39 graus. Nesse período, a temperatura variou como uma função do segundo grau. E consideramos, para a primeira medição,
t igual a zero. Informação fundamental. Primeira medição, t igual a zero. Sim. Qual a função que representa a temperatura T em graus Celsius deste paciente T horas após a primeira medição? Então tem as alternativas aqui. Eu vou escrever aqui as alternativas. Ó, primeiro, a informação que ele deu começou em 37 graus, foi para 40,5 e depois foi para 39. E a primeira medição foi do t igual a zero. A primeira medição é 37. Então isso aqui, quando t igual a zero. Aí as alternativas não vou escrever, né? Menos 1,5 t ao quadrado mais 8t mais 37 menos 0,5 t ao quadrado mais 12t mais 39 2,5 t ao quadrado mais 6t mais 37 1,5 t ao quadrado mais 4t mais 39 e menos 0,5 t ao quadrado mais 2t mais 40,5. E aí? E aí que é esse tipo de questão que eu olho e choro só na hora da prova. Não! Não sei o que eu vou fazer. Pode chorar que essas questões facilitam. Primeiro tem que chorar, depois tem que resolver. Chora. Bem mais fácil, parece. Eu acho que essa temperatura é o A, B e o C. Oi? A temperatura não é o A, B e o C. Não. A temperatura é a minha função. Tá? Eu não escrevi aqui, né? Mas é tudo T de T, ó. T maiúsculo, vamos chamar de Tzão, né? Tzão de Tzinho. Tá? O Tzão é a temperatura e o Tzinho é o tempo. Então, a temperatura é o meu Y aqui. Tá? Se eu fizesse um gráfico, vocês vão fazer aqui. Levanta a mão que não entendeu o enunciado. Não entendeu o enunciado. O que é para fazer? O que está pedindo? Olha só, o que é mais importante? Acho que essa questão, acho que a metade dela se resolve só entendendo o enunciado dela, tá? Então ele fala assim, vou feito as três medidas de temperatura e por um acaso, porque os caras que escreveram essa questão fez acontecer, essas três medidas de temperatura têm um comportamento de uma função de segundo grau. Ou seja, se tu desenha uma parábola, vai ter 3 pontos, esses 3 pontos de temperatura se encaixam perfeitamente numa equação de segundo grau. E ele fala que a primeira medição é em T igual a zero. E com essas informações, a gente já pode descartar algumas alternativas. Porque a gente já sabe o valor em T igual a zero. O valor em T igual a zero é o valor... Não, mas antes disso, eu acho. Tá. Beleza, a primeira medição foi 37, certo? Então, nem vou botar no gráfico ainda, mas ó, pensa 37, né? Primeira medição, aí depois foi para 40, que é maior, né? Sim, aumentou. E depois voltou para 39, que é menor. Menor. Ainda é maior que 37, mas é menor que 40, menor que 40. Certo. Então, a primeira coisa, essa parábola ela vai passar por esses 3 pontos, né? Vai fazer isso aqui.
tem como ela ir para cima, né? Porque se ela está aqui, chegou no valor e desceu de novo, ela só pode estar para baixo. E o que uma parábola para baixo tem de característica? O coeficiente era negativo. E aí você vai eliminar as 3 opções aqui. Coeficiente A negativo. Lembra? O númerozinho que está multiplicando minha variável quadrada precisa ser negativo. Isso aqui é descrito aqui, ó. Tá lá. Tá? Então tu vê que assim, não fiz conta nenhuma. Só de saber isso que a gente acabou de falar, tipo, tá, comecei no valor, fui para cima e desci, então minha parábola precisa estar para baixo, com qualidade para baixo. Isso então indica que o meu A aqui ele precisa ser negativo. Ou seja, esta aqui não pode ser, ó, porque esta aqui tem um A positivo, e esta aqui também não pode ser porque o A é positivo. Entendi, mas esse foi um raciocínio bem sofisticado, porque essa questão, ela é bastante densa, na verdade. Tudo isso é só possível porque na questão ele disse o seguinte, que essas 3 temperaturas que ele mediu foram em ordem. É só isso aqui que torna possível você ver desse jeito. Bem, Esse é muito importante. O professor escolhe é sempre. Em ordem. Ó. Porque o que o Lourenço desenha aqui é exatamente isso. Ó. Ele escreveu os resultados em ordem. Eu vou apagar isso aqui no meio, não tem problema. Antes de pensar em equação do... Só deixa eu dizer uma coisa aqui, só para vocês verem que às vezes só um simples pensamento aqui, a gente pode não acertar a questão, pode não nos dar já a resposta, mas já nos melhora o chute, né? Então, de chutar entre 5, só de saber isso, a gente já chuta entre 3. É melhor consideravelmente a nossa chance. Mas sabendo disso aqui, vocês já meio que mataram a questão no final, então vale a pena terminar ela. Mas o que o Lourenço fala é verdade, se vocês trabalham, pelo menos já o chute está melhor. O fato de ser em ordem significa que a gente fez 3 medições: 37, 40,5. 40,5 39. e 39. Né? Difícil não apagar a questão. Tá. Então, isso aqui é em ordem. Então, se já tendo a maldade de tu pensar que essas equações todas são representadas por um gráfico do tempo pela temperatura, ou seja, você já tem que ter entendido, primeiro, que isso aqui é em ordem, né? Que é um detalhe nesse enunciado todo. Depois vocês precisam ver que essas equações são modeladas por um eixo cartesiano e não é um qualquer. É um que é o tempo, né? Que é o Tzinho, pelo Tzão, pela temperatura. E agora, sabendo disso, o que vocês têm a maldade de que essas coisas foram em ordem, é que vocês podem ter esse raciocínio aqui, que eu tenho um número que é 37 graus, então eu não sei em que instante do tempo, na verdade eu sei, né? Ele fala que é terceiro. Então eu sei que o terceiro, a minha primeira medição foi essa aqui, que foi quanto? 37, é. Depois, quando ela subiu, E quanto subiu? Não sei, né? Pera. Ele fala que é intervalo de 1 hora, mas na verdade isso isso vai ser importante para determinar os coeficientes. Mas depois de 1 hora, ela foi para 40,5 e depois de outra hora foi para 39. baixou. Então, e por enquanto não tem nenhuma outra informação além dessa, né? Agora vem a última maldade que vocês têm que ter para conseguir resolver essa questão, que é que, sabendo que as equações do segundo grau, elas são uma parábola, qual que é a única parábola que eu posso desenhar que respeite esses 3 pontos? Eu posso desenhar uma parábola com essa cara aqui, por exemplo? Não, eu nunca vou conseguir encostar esses 3 pontos. Esses 3 pontos estão bem num ponto em que eu estou decrescendo e depois eu fico decrescendo. Que numa parábola isso só faria sentido se tivesse essa cara aqui. Se
Descer essa cara aqui. Certo. Bem, então percebam, é um raciocínio que ele pode ser rápido, mas ele não deixa de ser sofisticado. É tudo que vocês aprenderam nessa aula se aplicando em uma parte dessa questão. Todo mundo entendeu? Os passos, etc. E agora o Maurício já desenhou a solução ali. Agora dentro dessas três aí, qual que é aqui preenche aquele critério de que no tempo zero a temperatura é 37. Aí tem que fazer o cálculo, não sei. Tu pode fazer o cálculo. Tu pode. Mas não precisa. Primeira coisa, assim, o raciocínio mais prático possível. Se o tempo é zero, eu posso testar em todas essas possibilidades aqui que eu ainda tenho, substituindo o t por zero. E ver o que dá. O que vai acontecer? Aí, por exemplo, ó, você pega essa aqui, bota t igual a zero. Isso aqui dá zero. Não importa que está multiplicando zero, dá zero. Aqui eu tenho 2t, t igual a zero, também dá zero. Então 0, 0, sobrou 40,5. Condiz com o que eu preciso aqui, que no tempo igual a zero tem que ser 37. Então, isso desenhou ali a parábola, né, que eu vou desenhar aqui, ó, que é o ponto inicial aqui, ó, que é o corte do eixo Y, é 37. Então, por isso, né, fazendo esse cálculo substituindo o t por zero, você vai chegar à conclusão que isso pode ser a A. Mas não precisaria, porque também é só tu olhar que a A é a única que tem o C lá, que é o termo independente, lá, o último termo, 37. E esse é a interpretação, né, gráfica desse termo é justamente o ponto onde corta o eixo Y, que geralmente é valor inicial, tá? Ou custo fixo, lá, quando a gente fala de custo, mas geralmente tem esse significado de valor inicial, que é que a questão falou, justamente como disse, consideramos para a primeira medição t igual a zero, que é o 37. Então só pode ser essa aqui, que tem o termo c igual a 37. Todo mundo entendeu por que esse último valor tem que ser 37? Sim, aqui. Oi? Oi? Eu fiquei tentando na cabeça. Vocês veem que no final tudo se resume a saber o A é positivo, é negativo, e qual valor tem que ser. O B é positivo, é negativo, qual valor tem que ser. O C é positivo, é negativo. A primeira lição. Esse aqui é meio... Olha só, gente. Ali, aquela ali é boa. Falou composto. Aliás, né, vamos dar o crédito eu, professor, mestre Rigel Rabelo. Nunca tinha ouvido esse nome. Uma pessoa conhecida. Eu roubo esse material dele faz anos, porque é bom. Mas roubar, pedir emprestado. Não, está na internet, né, gente? É de Deus. Então tá lá, tá uma 10 lá, ó. Mas Dependendo do que ele faz. se usa mais do que imagina as parabológicas para calcular um monte de coisa. Claro. Mas entendeu tipo, como que ele chegou nisso? Ó, essa questão aqui. Sim. Uma pessoa começa a receber o medicamento através de um soro e a quantidade Q em miligramas do mesmo em sua corrente sanguínea varia de acordo com a função. Ó, Q de T igual a menos T ao quadrado mais 6T mais 20. Deixa eu anotar isso aqui. Ó, Q de T é igual a menos T ao quadrado
mais 6t mais 20. Sendo t o tempo em horas. Aí após quanto tempo do início da aplicação de soro, a quantidade do medicamento na corrente sanguínea é máxima. Qual que é a chavinha que tem que virar no momento B? Máxima. Vértice. Pergunta ao máximo é possível para qualquer equação no segundo grau? Tu pode perguntar o valor máximo para qualquer equação do segundo grau? Por que não? Se o meu A for positivo, ele tem um valor máximo? Tem só um valor mínimo. O máximo vai para o infinito. Nesse caso, o meu A é positivo? Não. O meu A é negativo. Por isso que eu posso ter um máximo. Bora lá, dá pra dinheiro. Já comecei, Vértice, anotou ali? A gente passou ali. Vai pro vértice, olha aí. O A é o quadrado. O número está na frente. A, B e C são números. Primeiro escreve ali. Vamos começar assim, o que é o A, o que é o B, o que é o C. Pode fazer nessa ordem. Daí eu tenho que fazer a multiplicação de você falou ser elétrico, aí 4 e fazer aqui. Mas essa E ó, nessa questão, eu usar a variável x. Tempo. E perguntou lá, após quanto tempo? Início da aplicação. Bravo.
Porque todos os coeficientes eram negativos no PDF. Naquela ali? Essa aqui, Não. pelo menos no celular tá todos os coeficientes negativos. Volta aqui, né? Nossa. Tá? E aí agora para B assim, ó. Mas A é B isso. pergunta, qual é a quantidade do medicamento? A quantidade do medicamento. Agora sim, vou pegar isso para você botar aqui dentro. E eles são Uma sete da gente. o que é o ponto máximo? Eu tinha. A resposta certa é essa. Eu sei que esse pouco. Porque ele estava olhando. Mas é um. Entendi, já tinha que ficar introduzindo essa não. Mas é tão difícil porque o setor contextual ele tem um não era tão difícil. Porque você Mas sabe tem, que eu acho que sim. Particular. Diante das alternativas, aquela ali é a vai correta. ser o seu máximo. Sim. Não é correta, mas assim, né? Se fosse essa alternativa, ficaria menos isso é o que, entendeu? Só uma forma de que não pode ser. É só ter uma forma que você tem certeza que vai chegar no resultado certo. Eles estão discutindo. Aí fica a pergunta, será que eu Não necessariamente, né? Ele já vai passar. Ele tomar uma A unidade é mentira. Ah, você já vai fazer isso. Vai ser negativo. Só que não vai ter raiz. Acho que, tipo assim, claro que isso é uma questão de escrever, né? Se fosse de alternativas, você tinha que cuidar para isso. Quem está perguntando, né? Quantas horas a quantidade do medicamento foi máxima? Ou qual é a quantidade máxima? você está no raciocínio certo? Já vi Mas ambos é 47, 3 é o vértice. 3 é o x e 47 é o y. Essas duas coisas aqui são as coordenadas do vértice. Muito bem. Isso. Uma que te dá o X do vértice, o X tu poderia só os vértices dele, mas na verdade, quando vai para todas as sensações o teu raciocínio é perfeito. Que usar essa coisa e aplicar na época. Mas sinceramente, o que é o passo? Um jeito de tu validar se isso que está acontecendo e que a tua prova vai ser uma raiz negativa. Você, por exemplo, essa questão E aí, tu não foi? Passa aqui? Mas é negativa.